Para entendermos melhor sobre o processo de desigualdade social, é muito importante levarmos em consideração as camadas em que a sociedade se divide, sejam essas divisões feitas por relações de poder, finanças e até de responsabilidades dentro do seu trabalho. Oi, tudo bem? Meu nome é Gabi e eu vim falar um pouquinho sobre estratificação social. Estratificação vem da palavra estratos, logo, estratificação social seriam camadas da sociedade. Ok, mas o que seriam essas camadas? Por mais que você ainda não conhecesse esse termo, provavelmente já notou que existem pessoas com mais poder aquisitivo, mais status social, enquanto outras não. Talvez você já tenha até ouvido falar sobre as sociedades indianas, principalmente, mas não as únicas, que utilizaram por muitos anos e que até hoje acabam lidando com consequências desse modelo, que são as castas. Então, por exemplo, na Índia, as castas não são mais reconhecidas legalmente, porque antes era constitucional, mas esse processo ainda continua. Então agora, depois de tanta informação, eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. Existem 3 modelos que você precisa conhecer, por castas, estamento e classes sociais. O modelo de castas geralmente está ligado a uma sociedade que segue o hinduísmo e é dividido de acordo com o nascimento. Ou seja, não tem como você ter o processo de mobilidade social, que, por exemplo, você é de uma camada mais baixa, você não consegue, por exemplo, casar com uma pessoa que está numa classe acima. Isso não é aceito. Eu vou deixar uma imagem aqui ao lado, que vocês podem observar que tem os sacerdotes, os guerreiros, comerciantes, operários. A estratificação por estamentos está ligada à Idade Média. Então, o que acontece? Tinham funções sociais, tinham o clero, tinham os donos das terras e tinham os trabalhadores. Só que, assim, a questão da mobilidade social, ela não era bem uma realidade, mas ela poderia acontecer. Até porque os burgueses não eram os super ricos, que nem hoje em dia a gente faz aquela piadinha do burguês safado, não. Os burgueses, eles eram aquela galera que, sabe, eram os comerciantes, geralmente, tal, os que acabaram conseguindo chegar no status um pouco mais alto. Também está ligada ao nascimento, só que a possibilidade de se ter uma mobilidade social é um pouquinho maior, né? É diferente de zero, diferente de castas. Então, explicando essa relação aí. Na real, primeiramente se estava o monarca, né, o rei. Só que o que acontece? Quem tinha mais influência de fato dentro da sociedade, vamos lembrar aí o contexto da Idade Média, era a igreja. Então ali, vamos colocar aqui, tinha o rei, só que a maior influência era da igreja. Depois vinham os nobres. No caso dos nobres, também tá aí o clero, né? A parte religiosa. E depois tem os servos. Na nossa sociedade existem as classes sociais, alta, média e baixa. Não precisa explicar muito, né? O que a gente vive aqui na nossa sociedade contemporânea ocidental. Então, existem pessoas que têm um nível de pobreza muito alto, pessoas que nem tanto. E agora eu te explico por que eu falei da importância de entendermos estratificação social para falarmos sobre desigualdade. Desigualdade social é sobre as diferenças existentes entre as camadas sociais. Então, nós temos essa estrutura, que é a estratificação, e as desigualdades vão ser isso. Uma camada mais baixa não tem os mesmos acessos que uma camada mais alta. E essa daqui não vai ter os mesmos acessos que uma que está mais alta ainda. Aqui no Brasil, por exemplo, para a gente ter uma noção, num ranking mundial, o Brasil é o 7º país mais desigual do mundo. Quando nós falamos sobre estratificação social, nós começamos a entender que muito da desigualdade se trata de algo estrutural. Não apenas a desigualdade financeira, mas outros tipos. Só que trazendo mais aqui para a desigualdade financeira, que é o que geralmente é mais fácil para as pessoas entenderem e visualizarem. Existem várias pessoas que não têm as mesmas oportunidades. Para algumas pessoas isso pode parecer óbvio, mas outras não. Algumas pessoas acham que a desigualdade não existe, é como se fosse um delírio coletivo e que alguém está numa situação simplesmente por culpa dela e que não tem nenhum fator externo que possa influenciar dentro disso.
Independente do que você pense no seu pessoal, é necessário ver que existem pessoas diferentes, com contextos diferentes, e essas pessoas vão receber oportunidades bem diferentes. Eu vou deixar aqui ao lado uma questão que caiu em uma prova minha. Não sei se eu vou achar a questão em si, mas eu vou deixar como que era mais ou menos a pergunta, tá? Aqui eu só vou responder pelo que eu lembro. Era uma charge que dizia basicamente, tinha 2 personagens, e o personagem dizia: mas você não está vendo que você não percebe que eles são pobres porque querem e tem algo envolvendo não se esforçaram direito e afins. Muitas pessoas acreditam que a desigualdade social não existe, que todas as pessoas, se esforçarem, vão chegar onde elas quiserem. Mas isso não leva em consideração os diferentes contextos, isso não leva em consideração as diferentes oportunidades que as pessoas recebem ou que elas não recebem. E quando a gente coloca isso como se pessoas pobres simplesmente não se esforçaram direito, a gente considera que isso não é uma responsabilidade do Estado, isso não é uma responsabilidade do governo. Isso não é uma responsabilidade de outro, isso é uma responsabilidade individual. Isso faz com que atrapalhe as políticas públicas que visam adequar oportunidades, que visam a inclusão, que visam essas coisas que são essenciais para que esse modelo totalmente hierárquico seja reconstruído aos poucos, leve um pouco de dignidade para as pessoas, para que a gente não tenha que sofrer com certos problemas sociais que nós sofremos hoje. Então, essa estratificação social, né, as camadas, vão medir a importância social que as pessoas têm. Me diz se isso não está ligado à desigualdade. Então, gente, é isso. Eu espero muito de verdade que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma observação, alguma correção, podem escrever, que no próximo vídeo eu corrijo. Não tem problema nenhum. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que tenha ajudado vocês. É isso. Muito obrigada. Até a próxima.